Olá, querido salmista, seja muito bem-vindo para mais uma mini aula. Hoje aqui com a mini aula de número 6 de História das Doutrinas. Então, vamos à aula. Eu sou o pastor Michel Lima, vou te conduzir então no estudo aqui nessa aula, mais essa mini aula, onde vamos responder então o questionário de perguntas de aprofundamento. Então vamos lá. Vamos à primeira questão, né? E essa que é a mini aula, cujo tema é os desafios teológicos da modernidade. Então, vamos à questão de número 1. Como o iluminismo influenciou a relação entre fé e razão no cristianismo moderno? Então, o iluminismo ele então fortaleceu a confiança na razão humana como principal fonte de conhecimento, levando muitos pensadores a questionar a autoridade das escrituras, os milagres e a revelação sobrenatural. Isso então provocou profundas transformações na teologia cristã e abriu caminho então para o liberalismo teológico, uma vez que você passa a ter um movimento iluminista enfatizando essa nova era, esse novo momento de iluminação, de autonomia da razão, né? E de domínio da humanidade sobre a criação a partir do conhecimento, do desenvolvimento do conhecimento e do questionamento e do surgimento, inclusive, das ciências. Naturalmente, o surgimento que eu digo das cadeiras científicas, né, de várias das ciências humanas e tudo mais. Então, o que vai acontecer? Esses ideais eles também vão chegar na teologia, levando então ao que a gente chama de liberalismo teológico, que vai questionar justamente a autoridade, principalmente a autoridade da igreja, vai questionar a autoridade dos escritos bíblicos e assim como o que estava sendo feito nas outras cadeiras científicas, vai acontecer também no cristianismo, que é essa tentativa de vamos botar tudo abaixo e construir do zero, né? Então, o que é verdade? Verdadeiro é aquilo que eu consegui estabelecer e é aquilo que eu consegui investigar e tomar como verdadeiro. Então, assim, tudo vai ser questionado, a Bíblia vai ser questionada como fonte de verdade e, principalmente, a igreja não vai ser ela que vai fornecer as respostas, né? Ou seja, nesse sentido, os pilares dogmáticos eles são abolidos, né? E para que novas verdades, ou seja, uma nova fonte de autoridade seja estabelecida. Questão número 2. Qual foi a principal proposta do liberalismo teológico? O liberalismo teológico, então, ele procurou reinterpretar o cristianismo, né? Então, assim, como eu disse, né? Coloca tudo abaixo e vamos levantar do zero. Então, tentou reinterpretar o cristianismo todo do zero de forma compatível com a mentalidade moderna, né? Enfatizando a experiência religiosa, ética e a racionalidade. Em muitos casos, reduziu a fé cristã à moralidade e à experiência subjetiva. Então, um dos pontos é que, justamente, a fé ela é reduzida a um simples, vamos dizer, a uma simples categoria, né, de moralidade, sendo essa moralidade sempre... a moralidade também ela passa a ser vista de forma relativa, né? Então, assim, cada um é dono da sua própria verdade, isso então vai começar a gerar uma visão que está muito ligada à experiência subjetiva de cada um. Então, isso é um ponto muito importante, porque com o liberalismo teológico, você não tem mais a Bíblia como uma fonte verdadeira e última, né, de verdade. Essa verdade ela vai ser investigada e cada um vai encontrar a verdade, a sua verdade ali a partir de uma interpretação, pessoal e subjetiva. Questão número 3. Por que Friedrich Schleiermacher é considerado o pai do liberalismo teológico?
Porque Schleiermacher redefiniu, né, a religião como um sentimento de dependência absoluta diante de Deus, deslocando o centro da fé da revelação objetiva do Espírito Santo para a experiência subjetiva do indivíduo. Então, para Schleiermacher, a revelação ou o entendimento das Escrituras e daquilo que a Escritura está te propondo, ela não vem mais a partir da fé revelada, né, da fé revelada nas Escrituras, mas sim por uma experiência subjetiva do indivíduo. Então, assim, você não depende, inclusive, nem depende mais do Espírito Santo nesse sentido, né? Porque você consegue, então, assim, é a tua experiência, e essa experiência, ela vai, pô, em cada caso, vai ser um caso e tal. Então, assim, a tradição e a objetividade da fé, ela vai ficar realmente, assim, em segundo plano nesse sentido. Isso vai ter implicações das mais diversas, né? Então, assim, o Schleiermacher ele se torna, então, realmente o pai do liberalismo teológico, porque ele vai, de fato, apresentar de forma sistematizada esses princípios que já vinham sendo discutidos e implementados por muitos teólogos daquela geração. Questão número 4. Qual foi a principal reação do fundamentalismo teológico ao liberalismo? Bom, o fundamentalismo teológico foi justamente isso, uma reação ao movimento, ao movimento liberal. Ele recebe esse nome justamente porque os teólogos que vão combater o liberalismo teológico começam a escrever e a preparar uma série de documentos que ficam compilados e conhecidos como os fundamentos, the fundamentals. O fundamentalismo, então, ele procurou defender esses fundamentos históricos da fé cristã, especialmente a autoridade e inerrância das Escrituras. Então, vai fincar realmente essa viga aí, vai reafirmar, então, os milagres bíblicos e a existência de milagres, a divindade de Cristo, a ressurreição literal, que eram todos pontos que estavam sendo questionados pelo liberalismo, né? Então, e eles vão, assim, resistir fortemente a vamos dizer assim, esse desmonte da fé cristã, né? Resistindo às leituras liberais da Bíblia. Então, eles vão resistir fortemente a essa leitura liberal, e que desmontava, sendo assim, desmontava realmente a fé, abrindo caminho assim, para interpretações que eram completamente distoantes, entendeu? Distoantes de uma fé ortodoxa. Questão número 5, qual é a tensão que marcou o movimento fundamentalista? A principal tensão foi, então, entre fidelidade bíblica e isolamento cultural. O movimento fundamentalista ele vai se intensificar e, naturalmente, você começa a ter, então, grupos que vão se tornando cada vez mais isolados, cada vez mais, assim, desconectados da cultura, começam a se tornar tão reativos que, num determinado ponto, começam até a brigar entre si, né? Ao tentar proteger a fé cristã do secularismo moderno, muitos grupos acabam, então, se afastando do diálogo intelectual e cultural com a sociedade. Então, se afastam. E isso, então, vai ser um problema. Já tem outros grupos que vão tentar estabelecer esse diálogo e essa conexão, para então chegar, inclusive, a, 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 a um consenso e, principalmente, né, para não abandonar a academia, porque, no final das contas, esse é o ponto. O liberalismo teológico ele vai tomar as academias, né, e muitos teólogos, então, eles vão simplesmente se desconectar, se desligar, e isso também não é algo legal e não é algo interessante. Você vai surgir alguns movimentos, que, por exemplo, o movimento neocalvinista, que vai propor, o neocalvinismo, ele propõe justamente
uma melhor integração entre fé e cultura. Então, com a cultura então tendo um papel, a fé tendo um papel mais importante e incisivo na cultura, né? Então esse vai ser aí uma tensão que vai surgir dentro do próprio movimento fundamentalista e que vai marcar esse período. Questão número 6. Como o pentecostalismo pode ser interpretado historicamente? O pentecostalismo ele pode ser, então, compreendido como uma reação espiritual ao esfriamento racionalista do cristianismo moderno, né? A fé, você tem, então, de um lado você tinha esse problema do liberalismo teológico, né, questionando tudo, desmontando a fé. Você vai ter, de um outro, esse movimento fundamentalista que vai ser uma resposta ao liberalismo teológico. Porém, o movimento fundamentalista ele vai ser um movimento também com forte ênfase acadêmica, né, de produção de artigos e tal, um movimento que ele vai acontecer muito também num âmbito de palestras, de estudos, de formação de livros e tudo mais. Porém, você tem o que vai acontecendo é que o fundamentalismo também vai construindo um movimento religioso que, de certa forma, acaba se tornando muito frio, né? Muito frio. O movimento, então, enfatiza a atuação presente, né, do Espírito Santo, os dons espirituais e a experiência viva com Deus. Então, assim, vai reafirmando, inclusive, os milagres e a atuação do Espírito Santo, um movimento muito voltado para a oração. Então, antes de mais nada, é um movimento que tem um cunho assim muito de fé viva, prática, vivida principalmente em ambiente de culto. Então, é um movimento que vai buscar muito uma experiência viva com Deus, né, em um ambiente comunitário de culto. Isso é algo muito importante. Questão número 7. Quais lições práticas a igreja contemporânea pode aprender com os debates da modernidade? A igreja precisa, então, permanecer fiel às escrituras, sem cair nem na adaptação excessiva, né, na adaptação excessiva à cultura, nem no isolamento defensivo. O cristianismo bíblico exige equilíbrio entre verdade, vida espiritual, profundidade teológica e engajamento responsável com o mundo contemporâneo. Então, a principal lição de fato, é essa: como viver de maneira que a gente não venha a perder a nossa identidade cristã, nem colocar em xeque os pilares fundamentais da nossa fé, ou seja, os nossos pilares dogmáticos, sem perder, sem deixar, né, perder essa oportunidade de se envolver em questões cotidianas, influenciando a cultura, influenciando a vida social, sendo assim, tendo uma presença relevante, culturalmente relevante, para a sociedade e para a comunidade de maneira geral. Então a igreja ela precisa ter um papel de relevância cultural na sociedade. A gente não pode ser uma igreja isolada, que não se relaciona, que não se conecta, inclusive que não se conecta com os problemas e as realidades do cotidiano da vida das pessoas. Bem, querido salmista, vamos ficando por aqui com mais essa aula. Espero encontrar vocês na nossa próxima mini aula. Não deixe de ler a apostila, reveja as aulas, né? E continue seus estudos. Caso tenha alguma dúvida, deixe aqui nos comentários ou esteja interagindo com a gente lá no nosso grupo e na nossa comunidade. Eu vou ter prazer imenso em responder todas as suas questões, tá bom? Que Deus abençoe e que você continue nesse processo aí rumo ao estudo da boa teologia. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.